Olá, pessoal. Eu vou fazer a correção da prova de vocês, que por sinal tiveram muitas notas boas. E as pessoas que tiraram menos que 8, eu acredito que tenha sido um pouco de falta de atenção ou paciência, porque era uma prova relativamente fácil e eu acredito que dava para todos vocês fazerem tranquilamente. É até um conselho que eu dou para vocês. Eu sei que está sendo muito complicado fazer em casa, o que na verdade deveria estar sendo até mais tranquilo, né? Até porque vocês têm estão fazendo o tempo de vocês. Mas mesmo estando em casa, na tranquilidade, vocês precisam ficar atentos, porque muita gente cometeu erro besta, que por falta de atenção perdeu pontos. Então é bom que vocês fiquem... Desculpa, o celular apagou. Fiquem atentos, tá bom? E aí, nessa primeira questão, vocês leram o texto, né? E vocês iriam classificar que de gênero pertencia esse texto. Que no texto vocês falavam da morte da Marielle, né? E aí, todo mundo acertou que classificou como notícia. Não é uma entrevista porque não há diálogos, não é um mito porque não traz destaques e aspectos de uma determinada cultura, não é um conto porque não tem uma narrativa, não tem um enredo, não tem personagens, né? Foi um fato real e aí por isso que se configura como uma notícia. Na terceira questão, a gente tratou da questão do processo de ditongação, né, que seria a duplicação de duas vogais em determinados verbos, naqueles verbos que a gente chama de irregulares. E aí eu venho explicando na questão o que é o processo de ditongação, dei exemplo aqui com o verbo julgar, rugar e pensar, mostrei como é que conjuga eles e disse que tinha um verbo, aliás, no texto, que sofria esse mesmo processo de ditongação. E aí, o verbo que tem no texto é o verbo tener, do verbo tener. A maioria colocou esse verbo. Outra pessoa colocou desperto. Não considerei errado, embora ele não tivesse conjugado, ele estava despertou. Aqui, ó. Ele estava justamente aqui, ó. Ele não estava conjugado e eu pedi que no texto ele estivesse, como no caso do verbo tener, ó, que ele está conjugado, né? Que já está com as duas vogais. Despertou não tem. Mas o verbo despertou também, quando ele vai para o modo subjuntivo, da forma infinita, ele fica, ele é duplicado essas vogais, ó, fica desperto, né? Então, a pessoa que também colocou desperto, eu não considerei errado. Mas o verbo que eu queria era tiene, porque ele já estava conjugado. E aí, na quarta questão, eu pedi claramente que vocês conjugassem o verbo poder seguindo a mesma regra da questão anterior. Ou seja, como o verbo poder também é irregular, vocês iriam acrescentar outra vogal, né? E aí, no caso, com o verbo poder, a substituição do O pelo UE, de acordo com aquela regra lá que a gente estudou naquela tabelinha. Se eu não estou enganada, eu já tinha conjugado o verbo yo, o pronome yo, que ficou yo puedo, e aí vocês iriam conjugar só o restante. Tu puedes, eu ou ella puede, ellos e ellas pueden. No caso de nosotros e vosotros, a gente também viu que eles são os únicos que não seguem a mesma regra de ditongação, ou seja, eles não acontece com eles o fato dessa duplicação de vogais. E ao invés de poedamos ou poedais, ele vai ficar podamos e podais, ok? Então, muita gente também errou, porque fez o mesmo processo com nós outros e vós outros. Não é, eles são diferentes.
Na quinta questão, eu pedi para que vocês enumerassem as colunas de acordo com os autores e suas obras, né, seus trabalhos. E aí, nos autores, a gente tinha Pablo Neruda, Miguel de Cervantes, Luiz Borges e Gabriel Garcia Marques. Foram autores que a gente estudou no livro, né, e eu havia abordado algumas obras deles no vídeo. E aí, na primeira bolinha tinha, na primeira opção, o livro dos seres imaginários, que é do Luiz Borges, né? Eu trouxe até lá um trecho falando desse livro, e especificamente na parte que eu peguei, ele falava de como ele imaginava que era um dragão. Não sei se vocês estão lembrados. La Obra, o Poeta e o Carteiro, lá no vídeo também, que é do Pablo Neruda. Lá no vídeo eu trouxe também um trecho, né? Eu trouxe a capinha do livro e disse que o Poeta e o Carteiro era do Pablo Neruda. Na quarta questão, na terceira opção, que é a opção 4, né? Em seu trabalho habla de formas de amor, que é o Gabriel Garcia Marques, tanto que os dois livros dele é 100 anos de solidão e amor e alguma coisa que eu não estou lembrada agora, mas ele é o que falava de amor. E o segundo era seu personagem principal é um ingenioso hidalgo. Lá no livro também tem essa descrição, que ele aqui estava falando do Dom Quixote, né? É um fidalgo engenhoso, que é do Miguel de Cervantes. Na sexta questão, vocês iriam completar as orações com verbos, e eu já deixei todos os verbos conjugadíssimos para que vocês só fizessem colocar no lugar correto, né? Então, a primeira coisa que a gente faz numa frase é identificar o sujeito ou pronome, né? De quem é que essa frase está falando. Então, você identifica o pronome e aí, depois de identificar o pronome, é que você vai saber qual é o verbo que vai ter que estar lá encaixado. Porque o finalzinho do verbo, depois do radical, vai depender do pronome para ser conjugado. Como assim? Por exemplo, em português, eu sei que quando está em amo, eu estou falando na primeira pessoa, porque termina com O, fica eu amo. Eu sei que amamos, eu estou falando da primeira pessoa do plural, nós, porque eu sei que a gente fala nós amamos. Então, por isso que no espanhol é do mesmo jeito. Você identifica o pronome para depois fazer a conjugação do verbo, né? Então, um vai depender do outro. Por exemplo, eu pájaro entre los árboles. Estou falando do pássaro, né? Se é pássaro, é ele. Se é ele, eu sei que termina com A. O E vai depender do verbo. E aí também, ia depender também do sentido da frase, ó. Eu pássaro entre as árvores. Pode ser, eu pássaro, pensamos entre as árvores? Não, porque pensamos, precisa de um pronome nós. E aí é vuela, porque vuela significa voar. Na B, eu acuesto todas as noites lá 10, né? Acuesto termina com O e a gente sabe que quando está na primeira pessoa, o primeiro pronome eu, a maioria dos verbos vão terminar com O. Tu e eu, se é eu e você, eu estou falando de nós. Se é nós, o verbo vai terminar em amos. Tu e eu pensamos salir de viagem. A de mis padres, mucho e pouco. Se são mis padres, a gente vai substituir pelo pronome eles. Se é eles, vão terminar sempre com AN ou EN, por isso que é mis padres trabalham muito e descansam pouco. Tu estás muito simpático hoje, porque normalmente com o pronome tu é acompanhado o S no fim do verbo. E a última, vosotros tenéis la costumbre de ligar com atraso. Tenéis, a gente sabe que o e S no final também, a gente só se utiliza quando tiver o pronome vosotros. Então, essas foram as respostas corretas da questão 6. Na sétima questão, eu pedia para que vocês classificassem as obras de acordo com as suas funções. Por exemplo, essa primeira,
que mostram imagens das pinturas rupestres nas cavernas, né? Ela tem função naturalista. Porque lembram que eu disse que a função naturalista, uma das funções dela é retratar a sociedade tal qual como ela é. E as figuras rupestres, elas faziam isso, né? Elas ficavam gravados lá nas cavernas a respeito da vida das pessoas daquela época, e caçando, lutando, os animais. Por isso que ela tem uma função naturalista, porque o objetivo dela era representar a sociedade da época. A segunda imagem, ela tem função formalista. Por quê? A função formalista, a gente vai identificar, analisar as formas dos objetos que estão na obra de arte. Vejam bem, o rosto, ele não tem um formato normal como o nosso rosto, né? Parece meio que um balão ou alguma coisa torta. O joelho grande, o pé grande. Então, essa obra se destaca pela forma. Veja o sol, ele não é tão redondinho, ele parece um olho. Então, o que chama a atenção nessa imagem são as formas grotescas ou totalmente diferentes das naturais. Então, essa obra ela se destaca principalmente pela sua forma. Aqui na terceira, a gente tem uma capela, né, com vários quadros no teto, nas colunas. E vocês lembram que a função pragmática, ela não tem o objetivo de ser obra de arte, até porque, vejam aí, elas não são quadros com o objetivo de que as pessoas possam ir lá e visitar. Não, é um espaço onde as pessoas, por exemplo, pode ser uma igreja, um palácio, um local, é um local onde a pessoa vive normalmente. Mas aí, por ela ser muito bonita, ela chama atenção. Por isso que ela acaba sendo uma obra pragmática, né? Ela tem uma função pragmática. A função dela aqui não é encantar as pessoas, mas ela acaba encantando pela forma de como ela está posta aí. E aí, na oitava questão, eu trouxe um texto falando da Mona Lisa, né? Que é uma obra de Leonardo da Vinci, que também é muito conhecida como Gioconda. E eu pedi especificamente que depois que vocês fizessem a leitura do texto, respondessem em português, porque eu faria análise, né, da tradução. Um detalhe, se vocês sentiram pontos faltando aí, foi por conta de algumas questões, da falta de complexidade que eu achei de algumas respostas. Como assim? Gente que respondeu uma linha, 2 linhas para um texto desse tamanho não justifica. Então, sim, eu prezo muito o tanto de linha. Ah, tia, é porque você gosta de cor grande? Não, é porque supõe-se que se você consegue fazer um texto de 4, 5 linhas, você está desenvolvendo o seu processo de argumentação. E aí teve gente que colocou a mesma resposta da A, colocou a mesma resposta da B. Não considerei, porque eu pedi que você colocasse de acordo com o que você acha. Escreva o que você achou da obra Mona Lisa. Eu não pedi para você repetir as palavras do Leonardo, do texto lá de cima, não. Então, se você fez isso, perdeu alguns pontos. Outra coisa também, quem colocou coisa do tipo, porque eu achei legal, porque eu achei interessante, porque ela é famosa, isso não é uma justificativa plausível. Você tem que dizer realmente o que é que ela poderia expressar. Se angústia, se medo, se nostalgia, se curiosidade, ou porque a pintura ela traz traços fortes, traços fracos e assim por diante, tá bom? Mas não foi muita gente que perdeu ponto por isso, não. Mas algumas pessoas, e já fica logo para minhas próximas provas, se eu pedir texto para dissertar, eu não vou colocar o tanto de linhas, normalmente. Ou eu passo a colocar depois dessa prova, né? Mas se eu colocar alguma questão de dissertar, é porque eu quero que vocês escrevam muito. Eu adoro ler, então podem escrever muito. Então aí, na arte, eu falo um pouco do que trata o texto acima, do que o autor explica sobre o famoso quadro, né? Ele diz que é instigante, a maioria conseguiu acertar porque foi basicamente
uma tradução do texto. E a B, como eu já expliquei aqui, era pessoal, né? E aí, de modo geral, conseguiram alcançar a nota, mas eu percebi que, pelo pouco tempo que eu passei com vocês, que muita gente tirou nota baixa, considerando que eu acho que vocês davam para tirar 10 ou 9, assim, brincando. Porque não é justo alunos inteligentes como vocês, que eu sei que sabem, perder ponto por impaciência, ou por ansiedade, ou porque não ficou atento. Vocês têm que ficar tranquilos na hora de responder as provas, para não perder ponto por besteira, tá bom? Fiquem atentos. E outra coisa, qualquer outra dúvida em relação à prova, à nota, porque eu tirei essa nota, pode mandar mensagem no grupo, que aí eu respondo a vocês, tá bom? Ou dúvida do próprio conteúdo. E aí, para finalizar esse capítulo, né, porque ficou faltando esse conteúdo, é só ainda em relação aos verbos irregulares no presente do indicativo que mudam as consoantes, né? Elas vão seguir as mesmas regras dos quadros anteriores. A diferença é que agora alguns verbos vão fazer, por isso que eles são irregulares, porque há uma mudança diferente dos outros, vão ter algumas mudanças em relação à sua classificação. Os verbos irregulares são poner, que é o significado de colocar, valer, né, que é de valer, salir, que é de sair. Em todos esses 3 verbos, a gente vai mudar depois do radical, que é o radical vai até o N, né? P-O-N. Vocês lembram que é radical, né? É aquela parte da palavra que ela não vai mudar. Depois do radical, que seria o E e o R, no caso do verbo poner, vão haver mudanças, porque essas mudanças vão depender do pronome que está na frente, como aquilo que eu vi falando. Se for o pronome tu, depois do N vai ficar S. Se for os T, depois do radical vai ficar o S. Se for nos outros, vai ficar o emos, vos outros, eis, e eles ou elas, en ou an. É N ou AN, tá certo? Só que aí, além desses verbos que a gente só faz essa alteração, existem os chamados verbos irregulares. Ou seja, os verbos irregulares são aqueles em que, além dessa variação no fim da frase, ele pode sofrer outras alterações. E aí são regras da própria língua que a gente não tem que simplesmente entender. Como aí no caso do verbo poner, valer e salir, que aí você vai substituir, ou seja, vai trocar depois do N, vai acrescentar o go, G-O, pongo, valgo, salgo. Isso só na primeira pessoa do singular, né? No pronome eu. E aí no mesmo caso, nessa tabelinha abaixo, vocês vai haver o acréscimo do Z, né? Nesses outros verbos, nos verbos conduzir, nascer, agradecer. Que aí vai ficar conduzco, nasco, agradeço. Então, também houve alguma alteração só no verbo yo, com os verbos conduzir, que é dirigir, né? Nascer e agradecer. Essas são as 2 alterações. Aí, na página 19 do livro de vocês, vai haver também uma terceira tabelinha, que eu não coloquei aqui no vídeo. Mas ela eu não coloquei porque vai acontecer a mesma coisa que acontece no primeiro quadro, que é o acréscimo do GO, em pongo, valgo e salgo. Lá no livro vão ter os verbos caigo, traigo e ago, que é caio, trago e faço, tá bom? E aí vocês olham. A atividade de casa de vocês é relacionada a esses verbos, vocês vão só olhar essa tabela e classificar os verbos lá na atividade de acordo com o pronome, eu, tu, ele, os, ele, nos outros, os outros e assim sucessivamente. Então, vocês vão responder a página 19 e a página 20 e lá a gente vai encontrar um vocabulário. Eu quero que vocês escolham 2 palavras do vocabulário da página 20 e escrevam no caderno de vocês o significado das 2 que vocês não conheciam. Vocês vão escrever em português, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima.
Qualquer dúvida vocês podem perguntar.